Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, na companhia do pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, aqui de Pernambuco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, o nosso canal vai sofrer uma mudança na nossa grade de programação, né? Uma mudança para melhor, tá? Em dois programas. Tá? No terceiro sábado do mês, sempre temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Então, nosso querido Adair Ribeiro, que é o curador do Museu Allan Kardec, não vai poder continuar no programa, porque está fazendo especialização em ciência da religião pela PUC de São Paulo, e no segundo semestre vai começar o seu mestrado. Então, o Adair não vai ter tempo de preparar aquele programa que ele fazia com tanto gosto, com esmero, e vai entrar no lugar de Adair, a partir de agora, um grande amigo seu, conhecido de todos no movimento espírita, o grande ícone da pesquisa espírita no Brasil, Carlos Sete Bastos, que é o CEO, criador do CSA e do Espiritismo, tá? Esta página maravilhosa sobre historiografia, os primórdios do Espiritismo, da época de Kardec. E vejam bem, né? O Carlos Sete Bastos, que é carinhosamente chamado como o CSA do Espiritismo, pelo querido Eri Lopes. Então, saiu daí entre o Carlos Sete e o sarrafo lá em cima. Carlos Sete, que é o grande ícone da pesquisa espírita no Brasil. E continuo entrevistando, como era com Adair, aquele que eu gosto, admiro e respeito. Tá? Então, todo o terceiro sábado, agora o portfólio de fontes primárias com Carlos Sete Bastos. A outra novidade do nosso canal. Bem, temos no quarto sábado um programa com Leonardo Marmo Moreira, articulista espírita da revista Reformador e da revista O Consolador, o programa O Eco da Imprensa Espírita. Pois bem, vamos mudar o título do programa e vamos fazer outro programa no lugar do Eco da Imprensa Espírita. Não será mais o Eco da Imprensa Espírita. Os estudiosos da doutrina sabem da necessidade desse momento. O que vamos fazer? Então, vamos fazer, a partir de agora, eu e Leonardo Marmo, o programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Por razões óbvias, quem acompanha o movimento espírita, as grandes redes, vê aí nos debates, e a gente vai ressaltar cada vez mais e sempre, não é? Aquele que foi o maior médium da história do espiritismo de todos os tempos. O maior e melhor médium. E também ressaltar aquela que foi a maior e melhor obra trazida ao espiritismo pela psicografia de Chico Xavier, o espiritismo pós-Allan Kardec. Pós-Allan Kardec não houve nada maior e melhor do que a obra do Chico. Então, todo quarto sábado será um programa de reverência e amor à figura deste homem notável, Chico Amor Bondade Xavier. Ah, o programa se intitulará Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, e essa é a mudança, junto com a primeira que eu falei. Sai Carlos Fete, entrou Adair Ribeiro, né? E o programa continua no mesmo nível, e o programa de Chico que se faz necessário, né? Porque o atrevimento das trevas é grande e é tamanho. Né? Pessoal, então vamos aqui elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da nossa amada doutrina espírita. E na noite de hoje divulgar o livro Espírita a Mancheias, através de uma resenha, a guisa de indicação para os nossos irmãos, sempre um livro de qualidade
chancelada ao longo do tempo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, esse programa aqui se intitula também Resenha Literária em algum lugar do jardim, porque a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui uma verdadeira flor da literatura espírita. O jardim é minha estante espírita. E a flor da literatura espírita é uma obra, sempre uma obra de qualidade. E na noite de hoje trazemos aqui a obra Renúncia do Espírito Emmanuel pela mediunidade ímpar do Chico, essa obra importantíssima, belíssima, a história de um grupo de almas. Já. A história começa com o casal Cirilo Davenport e Madalena Villamil, uma história de amor impressionante, que vai ser a todo tempo obstada por uma personagem de mulher, Susana, não é, que vai atrapalhar muito, até destruir por um tempo essa história de amor de Cirilo e Madalena. Mas Cirilo e Madalena são os pais de Alcione, aquela que foi Célia lá em 50 anos depois, que volta à Terra para salvar o seu amor, sua alma espiritual, o Polos, e ela irá conseguir. Veremos, né? E tem dois personagens aqui conhecidos de todos, né? O querido Jacques Davenport, que é o Neio Lúcio lá de há 2000 anos, já, e que reencarnou aqui em Minas Gerais, como Arthur Joviano. Então, um grande educador, que foi o Neo Lúcio no passado, o Arthur Joviano aqui em Minas, nessa obra aparece como Jacques Davenport. E também a figura do Emmanuel, que foi o Públio Lentulus lá em 2000 anos, já. Nestório, 50 anos depois, aqui será o Padre Damiano, tá? O Padre Damiano. Então, uma obra interessantíssima. E dizer para vocês que todo esse grupo de almas, Cirilo e Dona Madalena, não é? No proscênio terrestre, vão reencarnar aqui no Brasil como Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano, patrão do Chico Xavier e sua esposa. Né? Então, o querido, como eu falei, o querido Jacques Davenport reencarna como Arthur Joviano, mostrando que todo esse grupo de almas que se encontram com o Chico Xavier vem ao longo do tempo e do espaço, na exata medida de que não reencarnamos sozinhos, reencarnamos em clãs bem definidos. Já. Então, é essa obra que eu apresento aqui para meus amigos e meus irmãos, Renúncia. Semana passada vimos duas obras. Já. Eu trouxe, 50 anos depois, o seu Mariano Paulo Estevam. Nessa semana, trouxe Renúncia. O Silvio vai trazer agora a obra há 2000 anos. E eu vou pedir a Silvio de viva voz, quando entrar com ele aqui na tela agora, ao finalizar o programa, eu vou fazer um pedido a Silvio para a gente trazer semana que vem a Ave Cristo para fechar o ciclo emanuelino, né? Tá bom? Pessoal, então é isso. É um esforço grande em prol da divulgação espírita através dessas lives. Né? Então, vou pedir a vocês um minutinho para trazer aqui o querido Silvio Mariano para conversar conosco. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. Meu amigo Nhô Mariano, tudo bom, Silvio? Não fique com raiva de eu lhe chamar de Nhô Mariano, não, porque era o tio de Eurípides Bassanufo que converteu ele ao presentear a obra depois da morte. Não? Você sabe disso, né, Silvio? Tudo bom, Sei, meu amigo? tudo bem. Inclusive, você veja, eu, Silvio Bassanufo, que é respeitadíssimo no mundo espiritual pela sua elevação, e, e, e ele pega o tio dele, o livro de Leon Denis, né, e dá para ele ler, e ele muito católico, tudo isso, torna essa grande figura respeitável
pelo mundo espiritual e por todos nós. Silvio, mas vamos lá. Qual é a obra da noite que você nos traz? É o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, de que trata da episódio da história do cristianismo do primeiro século. É o Ó, início. ok, deixa eu mostrar a obra aqui, Silvio. Rapidinho, como a gente sempre faz. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, olha aqui. Essa é a capa mais conhecida, digamos assim, mais longeva, a capa que demorou mais tempo da obra há 2000 anos, né? Há 2000 anos, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, editora FEB, né? Esse é o livro do Silvio Mariano, que ele colocou aí nessa fotografia em pé, não é? Eu estou vendo que o livro está gasto, viu, Silvio? O Silvio leu esse livro mais de uma vez já. É uma, tem obra de você ler inúmeras vezes, porque cada vez que você faz a leitura, você vê que você passou por cima e não viu aquilo. Mas, rapaz, tem isso aqui, eu não notei. Então, essa, Paulo Estevão, Ave Cristo, são obras de você ler várias vezes. Silvio, mas vamos lá. A pergunta que é praxe, como sempre, a primeira, né? De que trata a obra? É a obra, ele faz uma análise do início quer dizer, do início do cristianismo, a figura de Jesus, porque através da rememoração, é como se ele tivesse o próprio Emmanuel, que foi na época o senador Plúvio Lentos, através da hipnose, ele voltasse a relatar tudo isso. Então, essa hipnose transferia para Chico Xavier. Ele via, inclusive, a Roma, os patrícios conversando. É como se fosse um filme. É um negócio impressionante. Silvio, a obra trata, né, do orgulhoso patrício, né, o senador Públio Lentulus, reencarnação do nosso querido Emmanuel. Mas, Silvio, eu pergunto a você, é uma das raras obras onde aparece em pessoa a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu queria pedir a Silvio Mariano que você nos dissesse em que circunstância Jesus aparece nessa obra e mais, que você esmiuçasse um pouquinho essa circunstância. Olha, o Públio Lentos, que era um senador romano, ele é um homem muito influente, uma cultura impressionante, e tinha sua família. E ele teve a primeira filha, chamada Flávia, e essa filha foi acometida por lepra. Então, lá naquele meio intelectual, de informações, dizia que ele, se ele tivesse, pudesse ir para a Palestina, e devido ao clima, ajudaria. Mas isso havia talvez uma programação já divina, porque ele foi a esposa, Lívia, que no final, pouca gente sabe que praticamente ela, por defender, ela se tornou sua cristã, e por defender Jesus, fizeram uma injúria, dizendo que ela estava traindo, e praticamente ele passou quase 20 anos separado dela. Passei bem as dificuldades. E lá ele, é, Flávia, há uma informação que Chico nunca levou muito adiante, para não, porque o pessoal sempre queria saber quem foi, quem é, a curiosidade. Então achava ele ter uma ligação milenar com Chico. O Rubro Lentos, que é o nosso Emmanuel, ocorre que, no caso, ela curou-se lá na Palestina e Emmanuel foi à procura de Jesus e diz a ele, senador, por que você me procura às escuras, assim, sem ninguém ver?
porque era o domínio e o orgulho dos romanos. E ele praticamente, vamos dizer assim, não queria se expor. Aí ele diz assim, na conversa que ele tem entre ele e Jesus, ele disse, senador, você, como assim, chamou ele para um despertar, porque se naquele momento ele se transformasse, pelo menos para seguir as orientações de Jesus, ele não precisaria de tanto sofrimento, como ele diz no próprio livro, encarnações dolorosas, que você veja, nessa primeira ele está como senador, depois, no decorrer da própria sua vida, por a questão do orgulho e do mando, ele teve um filho sequestrado por uma pessoa que teve um filho preso por ele num incidente, que quando ele chegou lá, um daqueles moradores da Palestina jogou uma telha e passou de raspão no rosto de Lívia e ele levou as galeras. E essa pessoa, no final do ódio, é a questão do próprio ódio, levou que ele sequestrou o filho de Emmanuel, e esse mesmo filho foi que depois cegou ele, o próprio filho, sem saber que era o pai dele. Que provação difícil. Então, são essas coisas que têm um grande interesse e desencadeia como se fosse uma novela. Não é? Você escreveu uma história dessa, uma história belíssima, capítulos. Agora você vê uma coisa interessante. Esse livro demorou 108 dias para ser construído, porque Chico ele teve conhecimento de uma obra de Zilda Gama, um dos romances através de Vitor Hugo. Ela foi primeiro do que Chico. E ele adorou tanto a obra que, no íntimo, ele tinha vontade de receber de Emmanuel um romance. Aí ele falou com Emmanuel disse, olha, para você fazer um romance, precisa que sua mente esteja pacificada. Na época, ele cuidou dos irmãos, 9 ou 10 crianças, com a morte da mãe, tudo isso. Você imagina, com 2 ou 3 já dá uma dificuldade. Então, Emmanuel disse, ó, Chico, aí para poder fazer um trabalho desse, você tem que pacificar-se. E pelo menos, pode haver, problema vai ter, mas você, durante uma hora, tem que estar com a mente serenada para que nós possamos fazer o trabalho. Aí passa isso, ele falou com o Emmanuel, depois de 3 anos, porque Emmanuel apareceu ele em 1929. E depois teve Parnaso, teve outras coisas que ele vinha pegando, mas para fazer o romance só foi em 1938. Ele foi em setembro de 38, terminou em 39. Então, Chico disse: eu vou arranjar esse horário e me comprometo a estar com a mente serenada. Você vê que esforço. E ele disse que precisaria só de uma hora diariamente para ir fazendo esse trabalho. Silvio, veja bem, né? Uma obra maravilhosa. A gente tem visto aqui as obras de Emmanuel, né? Por favor, Silvio, que representa para Chico Xavier a figura de Emmanuel? E deixa eu te fazer uma pergunta: houve algum momento nessa relação que o Emmanuel se afastou do Chico Xavier? Olha, segundo ele, o que Emmanuel para ele foi um pai austero, mas Chico era uma pessoa muito humilde e dizia que ele era o jumentinho, que ia ter que entrar na chibata. Você veja que humildade, para não vamos dizer assim, não atrapalhar a programação de Emmanuel. Então ele era muito rígido. Aí com isso disse, não, era muito. Mas ele disse que era necessário para ele ter essa rigidez de Emmanuel. Porque você vê o que foi que Emmanuel disse para ele: disciplina,
disciplina, disciplina. Só teve nesse período de toda a vida de Emmanuel, quando se afastou dele, foi durante a guerra, que a pedido de Paulo, de Tarso, pediu a Emmanuel que ele fosse lá para o lado da Grécia, para aquela área. Você vê o que é a espiritualidade e a preocupação. E ele sabia da grandeza de Emmanuel para neutralizar, evitar grandes sofrimentos, e ele deixou com ele um espírito chamado Natanael, mas foi pouco tempo. Não sei precisar o tempo, mas foi o tempo foi demorado. Não sei se mês, talvez mês, ou qualquer coisa. Mas Emmanuel, porque Emmanuel, além de Emmanuel, o próprio Paulo sabia da responsabilidade de Emmanuel de trazer essas informações do cristianismo, que é outro hoje, viu? E eu vejo aí muito nos YouTube da vida, que dizem que ele não existiu, Paulo de Tarso, que as cartas foram falsas. Rapaz, é uma tragédia, viu? Um absurdo, né? Que fazem com a obra do Chico, que falam de Emmanuel, de André Luiz. Mas, Silvio Mariano, não vou deixar passar essa oportunidade, né? Esse nobre espírito Emmanuel, Silvio, você podia contar para a gente as reencarnações desse nobre espírito, Olha, as, as conhe- encarnações as reencarnações conhecidas? olha, ele não, para você ter ideia, no Antigo Egito, ele foi um sacerdote no Egito. Depois ele foi senador, foi Públio Leto Sura, cruel, que arrancava olho, língua de gente. Você vê como os conceitos. A gente pensa, não, o sacerdote. Aí pensa que na outra reencarnação vem com aquela pureza, mas não. Depois ele vem, Públio Leto, que é esse do nosso livro. Depois ele desencarna no Vesúvio, vem como escravo, para meter, vamos dizer, trabalhar a personalidade dele na condição de um escravo nestório. Depois vem a reencarnação de Basílio, que era um educador. Depois ele vem na reencarnação de Reims, do bispo de Reims, lá do lado da França, ali, que foi canonizado pela Igreja Católica com o nome de São Remígio, que ele doutrinava através do Evangelho aqueles bisogôs, aquele pessoal endurecido, selvagem. Ele foi cardeal de João de São Paulo, que foi que apresentou Francisco de Assis ao Papa. O padre Manuel da Nóbrega, que é um grande português, que junto com o Chieta fundou São Paulo, escolheu a data do dia do nascimento de São Paulo para fundar São Paulo. É de uma grandeza, o amor a São Paulo. Depois ele foi padre Damiano. Aí o pessoal diz assim, aí tem aqueles refratários, rapaz, que negócio de padre, tudo isso. Mas lembre-se que a maior dominação nessa época toda, e de cultura e de tudo, era a Igreja Católica. E prestou relevante serviço ao mundo ocidental. Depois ele tem a Jacques Tourville, outra reencarnação, que foi a 10ª. Aí quando depois Chico já tinha nascido, ele nasce como padre Amaro em Belém do Pará, para aprender o português. Quer dizer, ele era português de Portugal, mas ele precisava pegar o português aqui do Brasil. E vem essa atual reencarnação, que nós sabemos que desde 2000 tem reencarnado em São Paulo. Quem será essa grande personagem, né? Que o humano deve estar com 23 anos e mais. Aí só tem. Eu vi um dia desse aí uma entrevista no YouTube que o cara dizia que queria localizar quem era Emmanuel reencarnado. Que a pessoa falou tanto de Emmanuel,
Eles pensam que é fantasia, né? Que vai ser um grande educador e tudo isso. Então, são essas reencarnações desse grande espírito, dessa grande, vamos dizer assim, esse grande trabalhador do Cristo. Ele aqui, nós devemos muito a ele, principalmente na doutrina espírita. Eu digo a você, eu tenho aqui a coleção, eu adoro até de capa dura, tem um pequeno e tem capa dura, Fonte Viva, Vinha de Luz, que poder de síntese, cada versículo do Evangelho, ele sintetiza numa página de um conteúdo profundo. Silvio, eu queria te fazer uma pergunta, porque já me fizeram algumas vezes essa pergunta, né? Ô, Silvio, não houve nenhuma reencarnação de Emmanuel com o nome Emmanuel. Aí eu te pergunto, por que o nome Emmanuel, afinal? Olha, você sabe que o nome, dentro do estudo e da tradução de nomes, a palavra Emmanuel significa Deus conosco. Essa palavra, Emmanuel, tanto é que eu tenho até um filho com esse nome, que eu abri, quando ele nasceu, eu abri o Evangelho, e ele se chamará Emmanuel. Não foi nem em relação aí que diz assim, que significa Deus conosco. É uma coisa, né? Uma bela mensagem. Ocorre que, no caso aí, eu tenho uma ligeira impressão. Como ele teve uma reencarnação de Manuel da Nóbrega, essa a palavra do português, Emmanuel, com dois M, que era como se fosse uma grafia, eu acho que. E o nome? Porque eu digo a você, quem é que não quer ter Deus conosco? Então, tem um livro, inclusive, tem umas coisas interessantes. Durante os períodos 1930, 30 e pouco, eles faziam uma reunião semanal 2 vezes lá na Fazenda Modelo, porque essas obras todas, há 2000 anos, 50 anos depois, foram psicografadas na Fazenda Modelo. Quer dizer, que programação. Porque você vê, mas por quê? Você precisa entender que Chico era paupérrimo, muito pobre. Mas acontece que Rômulo e Oviano já fazia parte da família espiritual. Aí ele pegou, vamos dizer assim, aqueles meios, ele tinha que anotar em papéis. Esse livro foi 500 páginas, 2000 anos. Seu Rômulo era um homem culto, que tinha estudado na Escócia, extremamente preparado. Dali ele já fazia uma revisão, porque nós temos a questão anímica. O próprio Chico, de algum momento, pode dar uma fraquejada, ele analisava. Depois disso, e isso ainda manuscrito, que a letra de Chico Xavier era muito bonita, apesar de Emmanuel, não sei, foi uma das grandes falhas na época de quando esses manuscritos foram para a federação, é que os originais, quando o Chico cobrou a federação para devolver os originais, não tinha. Hoje você tem uma Xerox, tem tudo isso. Naquela época não tinha nada disso. Aí disseram que tinha sido queimado, muitos deles destruídos. E foi um momento até de grande tristeza para o próprio Chico Xavier. E que é muito bom ter isso, os originais, porque qualquer uma dúvida estava lá. É isso que uns dizem, que naquele livro Brasil, Coração do Mundo, não tinha a figura de Rosten, que estava acrescentado. Então, são essas coisas que mais cumpriu-se essa tarefa. Então, eu acho, e não posso dizer de todo, porque quem sou eu para estar no ritmo de Emmanuel para dizer que ele escolheu por conta disso? Mas eu suponho, a gente vai juntando as coisas, que poderia ser dessa maneira, né? Bom, Silvio, como sempre, um programa sumamente
esclarecedor, não é? Enaltecendo Emmanuel. Eu acho que todo esforço que a gente tem ao longo do tempo de enaltecer a obra do Chico, enaltecer, né, esse espírito formidável, Emmanuel. Silvio, eu queria fazer um pedido para você, né? Você notou, o programa passado a gente abordou duas obras. Eu trouxe 50 anos depois, você trouxe Paulo Estevão. Hoje, eu trouxe Renúncia no primeiro momento, você trouxe há 2000 anos. Silvio, eu nunca pedi isso, mas o próximo programa pode ser Ave Cristo. Vai Aqui. ser olha, a Ave Cristo é uma obra monumental. Inclusive, esse ano eu vi Divaldo dizendo que estava relendo. Era uma obra feita, ele leu várias vezes, mas monumental. Então, será Ave Cristo, com muito prazer. Eu estou precisando até, inclusive, de reler novamente. Perfeito, perfeito. A gente fechar, né, o ciclo emanuelino, né? Silvio, a prece contigo. Prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos ilumine, que só Ele é que pode amparar essa humanidade tão sem rumo, e que todos nós possamos cada vez mais nos evangelizar no nosso coração para nós sermos pessoas melhores, que apesar de todos os nossos estudos, etc., mas a caminhada é longa e nós precisamos. Ninguém pode avalizar que Silvio Mariano seja, já chegou ao estágio, nada nos primeiros estágios da minha evangelização, e que o Senhor me ampare e essa espiritualidade nos ajude para que nós possamos crescer, porque Jesus, como ele diz, ele é o caminho para a nossa evolução espiritual. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Bem, quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, no plano espiritual, te adoro, mamãe, como sempre. Semana que vem, quarta-feira, eu e Silvio Mariano aqui com Ave Cristo. Silvio Mariano, um abração, viu? Muito bom. Valeu.